Terceirizar ou internalizar o marketing digital da sua empresa? Se você está com essa dúvida, esse é o lugar certo. A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Olá, tudo bem? Leandro Goulart, sou consultor e estrategista digital aqui na Go Resultados. Esse é um tema relativamente recorrente, né? Seja em empresas que estão no momento de montar uma estrutura, seja empresas que já estão há muito tempo trabalhando com empresas especializadas, de repente começam a pensar em internalizar a tua operação. Normalmente isso é motivado sob a ótica de ter mais controle sobre as estratégias, ter mais personalização sobre as suas campanhas, né? Entender que vai ter um timing diferente das suas necessidades. No entanto, né, tem alguns pontos aí que precisam ser levados em consideração. A maior parte das empresas, ou muitas empresas, não teria uma demanda suficiente para compor toda a pauta do dia a dia de um time de marketing. Você vai precisar de um estrategista, de uma pessoa de tráfego, de um analista de marketing, de um profissional de conteúdo, de um profissional de social media, eventualmente alguém para trabalhar com edição de vídeos, etc. Ou seja, montar toda essa equipe demanda um custo bastante elevado e que possivelmente muitas empresas não terão demanda suficiente, faz com que esse custo seja ainda mais elevado. Afinal de contas, você pode estar com uma mão de obra ociosa. E um outro ponto é expertise técnica. Afinal de contas, quem vai liderar esse time? E aí é o profissional mais caro. Porque precisa de alguém que tenha bastante experiência, visão macro, que tenha transitado por diferentes áreas, que tenha acumulado experiência em diferentes situações para direcionar. Afinal de contas, quando você contrata analistas em diversas áreas, eles são muito bons, né, na operação, na operacionalização, mas nem sempre, a depender da experiência, eles vão ter uma visão macro para coordenar as diferentes áreas. Eles são muito bons na área que eles vão atuar. Então, um profissional que vai trabalhar com mídia, que vai trabalhar com tráfego, ele vai ter uma visão muito boa dentro dessa área, mas ele não vai conseguir coordenar o analista de marketing com as operações de inbound, por exemplo, né? Então, você vai precisar de uma outra pessoa e aí teu custo aumenta ainda mais. A expertise, ela vem muito da diversidade de situações pelas quais o profissional passa. Eu acredito muito nisso. É até por isso que aqui na Go Resultados a gente optou por não nichar no segmento específico, a gente é nichado no serviço. O serviço nosso é justamente estratégias digitais com foco em resultados, indo do planejamento à execução. É isso. Mas, com esse nicho pelo serviço, a gente passa por diferentes situações, diferentes clientes, diferentes segmentos de mercado, né, diferentes portes de empresa. Isso nos dá muito mais jogo de cintura, a gente vê isso na prática. Quando você tem uma operação interna, quando você tem uma house, você perde isso, né? O teu time em algum momento ele vai ficar muito viciado ali nas operações específicas, internas, etc. E pode ser que ele perca um pouco de referencial. Talvez você esteja se perguntando, mas se você trabalha com uma empresa de estratégias digitais, é óbvio que você vai falar que terceirização é o melhor caminho. Mas nem sempre, né? A ideia aqui é trazer uma reflexão. Por quê? Na maioria dos casos, sim, eu acredito nisso, né? Eu acredito porque é o que eu vejo no dia a dia e eu preciso ser sincero em trazer essa realidade. Mas eu também acredito que existem várias situações em que a empresa precisa internalizar, talvez não no todo, mas algumas partes. Afinal de contas, existem empresas gigantescas no mundo que mantêm operações terceirizadas em áreas mais especializadas. Isso não acontece à toa, ou seja, não é só a questão financeira. Empresas que estão entre as maiores do país, entre as maiores do planeta, contam com serviços especializados em estratégias digitais. Isso não é à toa. Muitos dos motivos passam por algumas das coisas que eu comentei agora. Mas algumas coisas realmente eu considero que a depender do porte da tua empresa, você vai precisar ter gente dentro. Uma peça-chave é ter alguém de marketing que faça a interface empresa e o fornecedor, ou os diferentes fornecedores. Afinal de contas, a gente entra em projetos em que, às vezes, a gente é o fornecedor principal ou o único parceiro estratégico de marketing e a gente cuida de campanhas, de toda a parte de automação, de gestão de vendas, de site, etc. Eventualmente, a gente entra com uma parte específica. Quando a gente entra com uma consultoria, por exemplo, a gente traz o nosso olhar estratégico, mas a gente não vai atuar. Normalmente vão ter
composições ali de time interno, operações terceirizadas, etc. Mas ter uma pessoa interna que faça essa interface, uma pessoa que entenda de mercado, que entenda de digital, e que entenda do negócio da empresa para fazer essa tradução, já é sem dúvida algo importante, né, para grande parte das empresas que já estão no estágio mais avançado, já fazem investimentos expressivos. Naturalmente, se você está fazendo um investimento muito pequeno, dificilmente faz sentido você ter uma pessoa interna. Afinal de contas, investimento muito pequeno, normalmente ele está ligado a operações menos complexas, a um retorno menor, enfim. Quando você começa a avançar e ter operações mais complexas, você precisa ter ao menos uma pessoa interna. Outras ações, eventualmente você vai ter muitas ações de marketing interno, muitas ações de endomarketing. Faz sentido que você tenha um time para isso. Normalmente isso vai estar muito ligado ali com o RH, vai estar muito ligado no dia a dia da empresa, né? E aí pode ser que sim, faça sentido você ter algo voltado para isso. Um outro ponto que a gente acredita que é muito importante ter internalizado é eventualmente alguma produção de conteúdo em vídeo, conteúdo de redes sociais, afinal de contas aquele conteúdo que vai mostrar o dia a dia da sua empresa, que vai engajar, que vai realmente trazer um conteúdo de rede social, aquele produzido no dia a dia. Se você terceirize para ter de repente um colaborador de uma empresa full time dentro da sua empresa, pode ser um modelo, mas talvez pode não ser aí nesse caso financeiramente o mais indicado. Talvez faça sentido você ter essa pessoa interna. Em algumas estruturas, alguns projetos, alguns clientes que nós temos, essa pessoa que cuida desses conteúdos é também a pessoa que faz a interface com a gente, né? Então isso também ajuda bastante no dia a dia. Então não tem uma resposta, né, se faz sentido ou não. Eu acredito que terceirizar na maior parte das situações o melhor caminho. Eu acredito muito mesmo nisso. Eventualmente internalizar algumas coisas vai fazer sentido, e quanto mais demanda você tiver de conteúdos internos, conteúdos no dia a dia, ou quanto maior o seu investimento, quanto maior a sua estrutura, maior a necessidade de ter pelo menos uma pessoa, de ter um time interno que vai atuar de repente na criação de KVs, de campanhas, etc. Mas é claro que para tomar essa decisão é fundamental trazer um olhar clínico, alguém que enxergue os dois lados, que vivencie projetos e situações que tenham as duas coisas ali coexistindo, que é o que a gente faz aqui no nosso dia a dia. Então, se de repente você está nesse momento, né, talvez a gente possa te ajudar. Faz o contato com o nosso time e a gente consegue te ajudar a tomar a melhor decisão, pensando no que é melhor para a sua empresa, que é assim que a gente faz com todos os projetos que chegam aqui, com todas as propostas que chegam aqui. Então, eu espero que você tenha refletido um pouco mais, se você está à frente da liderança de um time, de uma empresa, ou se você é o próprio empresário, o próprio CEO aí da empresa, tenha refletido melhor sobre os diversos aspectos, né, de que, embora internalizar pareça um excelente caminho, muitas vezes pode se tornar uma armadilha, e a melhor forma é contar com um especialista que te ajude a tomar a melhor decisão. É isso, a gente se vê no próximo vídeo, no próximo conteúdo. Até lá e let's go!